Fala pessoal, mais um Plenicast começando, aliás, começando a segunda temporada. Eu sou o Renato, tô aqui com meu sócio irmão Luquinhas, e hoje, Lu, a gente escolheu uma pessoa a dedo para startar essa segunda temporada, não foi? Exatamente, estamos começando com chave de ouro. A gente trouxe aqui Luísa Volpe. Vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, que ninguém melhor do que você, né, Lu? Para falar um pouquinho aí da sua trajetória. Bom, então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na Plenitude. Eu sou nutricionista, tenho formação também em estética, me formei junto, né, nutrição e estética, e desde aí uns 17 anos atrás, um tempinho, eu trabalho tentando conciliar as 2 profissões, né. De um tempo para cá, a nutrição estética acabou estando aí mais em evidência, né, sendo uma nova área da nutrição, e eu tenho trabalhado muito nisso, tanto nos atendimentos, na coordenação de cursos, na escrita de livros também, dentro dessa área. Alguns livros, né? Alguns livros. Ô Lu, e você se considera a pioneira ou uma das pioneiras nessa área? Eu acho que assim, tiveram pessoas antes, né, então a Aline Schneider, Ana Paula Pujol, que iniciaram, né, dentro da nutrição estética, mas eu acho que, de ter as 2 formações, eu fui a primeira, né. Legal. A Sheila também, a Sheila Mustafa, Uhum. né, então eu acho que começamos, talvez, a parte dos livros, que eu insisti mais, né, Uhum. então elas foram também trabalhando com outros assuntos, Uhum. e hoje nós 4 eu acho que somos as que trabalham dentro dessa área. Que legal, Lu. Ô Lu, e de onde vem a nutrição estética? Tem alguma origem, sei lá, em outro país, alguma coisa assim ou não? Não. Assim, a gente tem primeiro que a nutrição é muito Brasil, né, do jeito que a gente faz a nutrição aqui é muito Brasil, né. A estética lá fora. Na Europa usam-se muitas técnicas manuais, hoje um pouco de tecnologias também, mas o Brasil é pioneiro nessa parte de técnicas, tanto é que quando a gente vai para congressos fora, né, congressos internacionais, a gente encontra muitos médicos brasileiros expondo suas técnicas, ali, os resultados, porque o brasileiro a gente tem esse jeitinho, acho que, né, de criar, de inventar novas técnicas, então a gente tem aí um cenário brasileiro muito legal para a nutrição estética, né, que Legal. de todas as tecnologias que a gente tem, dos procedimentos, a nutrição sempre vai ser a base, né. Então a estética, ela sempre vai fazer uma provocação, então se a gente Uhum. for pensar assim: "Ah, um microagulhamento vai fazer uma lesão para reestruturar a pele", mas sempre é nutriente dependente essa reestruturação, né. Sim, Então eu sempre falo que não existe estética sem nutrição. Então por boa. mais que a gente tenha lá, né, todas as os protocolos de atendimento, as tecnologias, a base sempre vai ser a nutrição. Exato. Inclusive, Lu, uma das coisas que eu ia te perguntar é justamente essa. Você tem as duas formações, mas nutricionista não. Então, o nutricionista não pode fazer alguns procedimentos, né? Mesmo assim, é super importante para ele ficar por dentro de tudo, né? Porque cada procedimento tem um É, protocolo. na verdade a gente tem 2 situações. Hoje a gente tem um nutricionista que quer fazer procedimento. Uhum. Esse nutricionista que quer, ele precisa de uma segunda formação, tá. Sim. E é relativamente fácil chegar nessa segunda profissão, por quê? Porque hoje a nutrição, biomedicina, fisioterapia, as matérias de base você acaba eliminando. Então, em 2 Uhum. anos e meio, normalmente, você já consegue essa segunda formação que te habilita a fazer Que tem que procedimento, ser uma né. graduação. Tem que ser uma graduação, exatamente. Ou um curso se for na parte estética, hoje a gente tem cursos tecnológicos ou cursos técnicos, como por exemplo do Senac, do Uhum. Senai, que pode ser também uma habilitação. Eu sou Ah, tá. técnica em estética, na minha Uhum. época não existia graduação. Então eu posso fazer vários procedimentos, mas eu tenho um pouco de restrição em relação aos injetáveis, Uhum. que aí se realmente é algo que o aluno quer fazer, eu já oriento fazer uma biomedicina, uma fisioterapia, uma outra profissão que já Sim. habilite, né. Agora, o nutricionista que quer trabalhar na nutrição estética, ele não necessariamente precisa, aplicar, né, então ele não precisa dessa segunda,
Sim. profissão, a segunda habilitação. Mas ele precisa entender como que é o procedimento, porque é através desse mecanismo de ação que ele vai entender como ele vai fazer a conduta dietética, a prescrição. Então ele precisa sentir como é, ele precisa saber como que aquele aparelho, como que aquele procedimento vai agir na pele, né. Sim. Então é a forma aí que a gente tem hoje de vários alunos que são super bem-sucedidos na área, que estão inseridos dentro de clínica de estética, dentro de consultórios de dermatologia, que entendem realmente e não ficam, só naquele protocolo, sabem Uhum. individualizar, sabem raciocinar, ter um raciocínio clínico para realmente ter eficiência ali no tratamento. Sim. Hum. Inclusive com o protocolo nutricional, o procedimento é muito mais assertivo, né, ele dura até mais, né. Tem a questão, primeiro, de realmente ser efetivo, acho que esse é o ponto principal. Tem várias, pacientes mesmo que chegam no consultório: "Ah, eu fiz criolipólise", que criolipólise é campeã, né. "Ah, e Aham. não tive resultado". Sim, mas, você não teve resultado por quê? Será que era indicação? Né, esse é o Sim, primeiro ponto, né. Será que você tinha indicação para isso? Por exemplo, criolipólise de sucção, a gente tem que ter pelo menos 3 centímetros de prega abdominal para fazer. Se não tiver, não vai fazer, vai fazer uma vai a gente tem indicação de outro protocolo, como por entendi. exemplo, uma mesoterapia ou Uhum. a criolipólise de placas. Então a primeira Tá. coisa é a avaliação, né, e o nutricionista tem que saber avaliar, tá. Segundo ponto é a potencializar o efeito daquele procedimento que ele vai fazer, né. Sim. E o terceiro é a duração. Aí durar quanto tempo que vai durar um botox, quanto tempo que vai durar um preenchedor, quanto tempo vai fez lá uma cirurgia plástica, ok, mas quanto tempo você vai manter aquele resultado? Normalmente na cirurgia plástica a gente tem uma alteração a nível de leptina que traz no paciente uma compulsão. Uhum. Então, se ele não está bem estabelecido em relação a comportamento alimentar, ele vai perder a cirurgia, porque ele vai ganhar peso, porque ele vai ter um comprometimento daquele resultado, né. Sim. Legal. Assim como o exercício físico também, né, a gente está falando da Sim. nutrição, mas também uma Sim, das sim. bases acaba sendo o Total. exercício, né. Ô Lu, você falou da avaliação. Quais são as particularidades da avaliação em nutrição estética de uma avaliação em nutrição mais tradicional, assim? É, a gente tem algumas particularidades, né, isso a gente fala muito na pós, né, tem uma aula só sobre avaliação. O módulo da avaliação, ele é dividido, na avaliação, antropométrica, ali, na avaliação corporal, que a gente basicamente faz ali as técnicas para avaliar percentual de gordura, massa magra, nada melhor também do espelho para a gente ver, né, o olhar do profissional também em relação à composição corporal do paciente. Mas a gente tem algumas técnicas para saber avaliar, se a celulite é edematosa, da fibrótica, porque um tratamento é edematoso, o outro é fibrótico. Então, primeiro eu tenho que saber avaliar, para depois saber qual que terapia que eu vou aplicar para aquela Uhum. paciente, né. Então a gente, o paciente está na tua frente, você vai lá observar ela com o glúteo relaxado, com o glúteo contraído, a gente tem que ver se é flacidez ou se é celulite, então a gente tem algumas técnicas de, pegar, a mão e pressionar, né, a lateral do glúteo para ver se melhora ou se não melhora, e aí, tipo, se melhorar, por exemplo, é muito mais flacidez do que celulite, então a gente Uhum. ensina tudo isso, pensando, no aluno estar capacitado para saber o diagnóstico correto e aí sim ele saber Uhum. a prescrição, né. Legal, legal. Ô Lu, e recentemente o Conselho Federal reconheceu a nutrição estética como uma área oficial da nutrição, né? E o que que você acha disso, assim, como parte profissional de atuação? O nutricionista, ele consegue, ver nessa área uma grande possibilidade de mercado? Você é uma pessoa que acho que vive só de nutrição estética e é super É. bem-sucedida, contando segredos É, que todo mundo sabe. na verdade, assim, o que que primeiro, é muito gratificante ver a nutrição estética sendo reconhecida, né. Uhum.
Eu já sofri muito preconceito em relação a isso, antes, até pelo próprio conselho, né? Já tive várias conversas, enfim, com o conselho em relação a essa parte da nutrição estética. Então, ver crescendo, ver o reconhecimento, para mim é muito importante, porque acaba sendo fruto do nosso trabalho, né? Uhum. O nutricionista, sim, ele tem a capacidade de ser muito bem-sucedido. Estética, eu lembro da minha mãe sempre falava isso, né, que estética ela não oscila com crise, né, Putz, não tem crise. porque não tem crise, né, ela é algo que só cresce, Verdade, Lu. independente, né, de vários fatores que a gente tem na economia, ela só cresce. Verdade. E a grande questão hoje é que, o aluno sai da faculdade, sem essa base de formação. Não tem, né? Não Na tem, graduação. nem na estética, nem na fito muito pouco, né. Eu, por exemplo, eu aprendi fitoterapia numa terceira graduação que eu Sim, fiz, que foi em naturologia, sim. né. Então, falta um pouco, até porque, gente, o tempo é muito restrito para ver É, tanto conteúdo, porque a Sim, nutrição é uma área infinita. A sim. gente tem a materno-infantil, a gente tem é, a clínica hospitalar. cresceu Uhum. Então, muito. assim, o aluno, eu sempre falo que o aluno de graduação, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter já uma visão, e participar de eventos Sim, para saber qual área que ele gosta, qual a área que encanta mais, que brilha o olho, né. E exatamente. aí, fazer a formação dele dentro dessa área, né. Então Uhum. continuar indo em evento, escolher uma boa pós-graduação, que ele tenha contatos com professores. Isso, gente, é uma coisa que, a gente tem que começar a selecionar. Professores que realmente atendam na área, Uhum. porque Verdade. uma coisa é a formação teórica, outra coisa é a É, prática, total. né. Então a gente consegue um monte de artigo lá, consegue protocolo, mas assim, vai colocar isso na prática, é diferente. Então, a Sim. visão prática, aquela experiência que o professor traz na pós-graduação, eu acho que isso é o que o aluno tem que selecionar, se realmente o professor atua, né. Sim. Legal. Eu acho que até falando, né, Rê, um pouquinho dessa parte da graduação, não oferecer tudo, realmente é verdade. Boa. E a gente, inclusive, tem um produto, né, Rê, que chama Intergraduação, que é justamente para essas pessoas, que é para o pessoal realmente ter um pouquinho de cada área e não ser especialista naquela área, mas conhecer um pouquinho das áreas que existem dentro da nutrição, porque a nutrição realmente foi muito nichada nos últimos anos, né? Então a gente tem dentro da nutrição, no mínimo, umas 10 áreas novas, né? E aí, tendo um pouquinho de cada área, você vai conhecer qual você se apaixona mais para depois se especializar, porque hoje em dia acho muito difícil um nutricionista ser bem sucedido sem uma especialização na área que ele quer atuar. É. Você é a favor do nicho, Lu? Então, eu já ia complementar um pouco do que o Lucas falou. Sim, eu acho que o nicho hoje é necessário, né. Só que realmente o nutricionista ele precisa entender um pouquinho de tudo, porque, Sim. por exemplo, chega para mim, os pacientes chegam para mim, a queixa sempre vai ser estética, mas ele sempre vai ter uma diabetes, ele sempre vai ter um risco cardíaco ou, por exemplo, é um paciente que teve um câncer de mama e precisou de cirurgia e aí quer melhorar a cicatrização. Então, assim, eu Uhum. preciso entender um Sim. pouquinho disso também para atender bem o meu paciente, É. né. Então tem que estudar, nutrição é só uma, né. Mas ou, por exemplo, chega um paciente lá, quer definição, eu já preciso entender um pouco da nutrição esportiva, que Total. confesso que não é nada da minha Sim. área, né. Mas, assim, eu preciso entender o mínimo ali para Uhum. saber, né, da questão, às vezes até a questão própria hormonal, porque a crescente de Sim. reposição, de uso de hormônio. Então, assim, a gente precisa estar antenado em tudo isso. E aí, eh, claro que a especialização, que a parte de graduação e pós-graduação é importante, mas os próprios eventos, eu acho que os eventos eles trazem um Sim. pouco disso, né, tentar, determinar assim, tudo é investimento, né. Então, Uhum. eu vou participar durante o ano de 3 eventos da minha área e um mais de outra área que possa ser complementar. Eu acho que Uhum. planejar isso, eu acho que Sim. falta para o profissional isso, assim, sabe, Legal. de Sim. planejar, que ele tem que saber que ele vai precisar estudar também, né. Depois do Exato. evento Que o evento é sentar mais para conhecer um pouquinho da área, é, né. é. Sim.
Legal. E, Lu, tem o evento da E4, né, do Gustavo Negrini, já tem muitos anos, né? Tem o seu evento também, se quiser falar um pouquinho sobre ele. E você recomenda alguns outros eventos? É, na verdade, sim, o MBNE, a gente já tem aí, ah, vários anos, completou 10 anos, eu É, acho, acho que 10 anos. o ano passado, esse ano, né, Uhum, o legal que o Gustavo ele consegue, trazer também, junto com a parte da nutrição estética, a saúde da mulher. Porque uhum. assim, não tem como você, até esses dias no meu Instagram, teve um seguidor que escreveu bem assim: "Você não sente vontade de falar, das fases do homem ou da saúde do homem?" Aí eu respondi bem assim: "Não tenho vontade nenhuma, porque o homem só tem uma fase." As brincadeira, né. Realmente a saúde do homem, ela não tem muita graça, né, porque não, tô brincando, tô puxando sardinha para o Acho que meu para as lado. mulheres não muito, né? Mas assim, não tem como a estética realmente os homens têm procurado muito mais a questão da estética, mas ainda a mulher, ela é o maior mercado da estética, né, então eu mesma chego a atender uns 85% mulheres e uns 15% homem, então não tem como você comparar, né. Então não tem como fugir dessa ligação da nutrição estética com a parte da saúde da mulher. Até Uhum. porque quando você pega, por exemplo, uma síndrome do ovário policístico, uma das alterações é a acne, né, ou Sim. endometriose, é celulite, então Hum, tem essa interligação, né. E o uhum, Gustavo ele consegue colocar muito bem isso no evento dele, né, legal, então é um dos eventos aí que com certeza quem gosta tanto da área da saúde da mulher quanto da estética tem que participar, né. legal. O brasileiro de nutrição estética a gente tenta fazer também, muito mais a parte estética do que a saúde da mulher, Uhum, então é um evento muito voltado para a parte da nutrição estética. O que que eu tento trazer? Eu tento trazer a visão de diversos profissionais, legal. né. Por quê? Porque o que eu falo, não precisa ser regra, né. Uhum. Eu acho que a experiência de outros profissionais conta muito, Sim. né. Então esses são os 2 principais que a gente tem na parte da, nutrição estética, né. E obviamente que a gente tem aí outros eventos até de nutrição esportiva, o próprio evento do Gustavo, Uhum, ele traz um pouco, uhum, dessa abordagem que precisa dentro da estética também, né. Eu acho que Sim. tanto a esportiva quanto a integrativa também, né, ela traz também, queira ou não, esse lado da uhum, estética. legal. Ô Lu, ainda em eventos, você acha que o nutricionista que quer trabalhar com estética, ele deve frequentar eventos de outras áreas, tipo só de estética? Por exemplo, de dermato, enfim, É, então, ou não? são bem diferentes do que Uhum, a gente está acostumado da área da nutrição, né, uhum, isso realmente hoje os eventos da estética, eles melhoraram muito, antes eles eram muito comerciais, né, então a empresa ia lá, fornecia seu speaker e ele ia uhum, falar sobre o procedimento, sobre o produto, sobre o aparelho. Hoje já não, hoje já tem toda uma ciência por trás disso, né. É legal, para conhecer novas tecnologias, né, para conhecer nome comercial, uhum, porque isso também é uma das coisas que hoje, acaba sendo, assim, um pouco desesperador para quem começa na área. Ah, porque é Ultraformer, porque é Fotona, porque Uhum. jato de plasma, os nomes, as marcas. Então, na verdade, assim, o aluno ele tem que aprender a tecnologia. Uhum. E aí saber que dentro daquela tecnologia existem marcas, tá? Por quê? Porque o paciente, normalmente, quando ele vai chegar no consultório, ele vai falar a marca, ele não vai falar a tecnologia. Então a gente precisa uhum, entender a tecnologia, né? uhum, E isso é legal, de visitar esses eventos de estética para saber realmente, né, quais são aí, os procedimentos, as novidades, Eu tá? acho que ainda mais no mundo de hoje em dia, que a cada semana surge algo novo, né. Não, e é uma reinvenção, né, isso que Exato. vende, né. É. sim, E na pós a gente tem alunas
que são fisioterapeutas, que são esteticistas, então essa questão de equipe multidisciplinar é muito legal. Legal. Às vezes até no grupo, sabe? Sim. Nutricionista quer fechar parceria para atender na clínica ou para encaminhar paciente. Então elas se comunicam nas regiões, acabam encaminhando, acabam pedindo ajuda mesmo de algum protocolo. E Uhum. essa interação é muito importante, né? Legal, legal. Ô, Lu, e assim, na área da saúde, quase todas as áreas, quase todas as profissões podem fazer, tem habilitação para fazer estética, né? Então, medicina, fisioterapia, Biomédica. biomedicina, acho que enfermagem, já, Enfermagem, farmácia Farmácia. biólogo pode também, também, eu acho. biólogo também. Biólogo pode fazer tudo agora. Você acha que em algum momento isso chega na nutrição ou não? Eu acho Que que acho que é a única, né? não. É a única. Eu acho que não, e também assim, sinceramente, a nossa grade não habilitaria. Precisaria Uhum. de algo que fosse mexer na grade para Uhum. ir daí. Porque, por exemplo, enfermagem, farmácia, eles já têm algo um pouco mais direcionado, né? Então, Uhum. para nutrição, eu não vejo essa possibilidade. Legal. Apesar que nas PICs isso é até muito confuso, assim, falam-se da questão do ozônio, mas também o Verdade, conselho não se manifesta, né. verdade. O ozônio é uma super terapia, né, Uhum. seja sistêmico ou para gordura, para flacidez, a gente usa para cicatrização. Então, não sei, poderia ser algo que pudesse ser um amadurecimento, de Uhum. repente, do nutricionista fazer um curso de extensão ou algo que habilitasse, porque o ozônio é algo Sim, algo que mais específico mais também, né? específico. Aham. Boa. Ô, Lu, você tem algum exemplo prático, assim? Vamos levar para o nosso caso aqui, Lu. O Lu, por exemplo, ele faz alguns procedimentos estéticos. Eu também faço, tá? Quem não faz Eu acho que todo mundo hoje em dia alguma coisa faz. Quem Sim. não fez, vai fazer. Sim. Eu tô brincando, eu sou super a favor, inclusive. Eu tô sem fazer, mas faço também. Vamos, sei lá, botox, ruga, não sei. Como que a nutrição consegue dar um exemplo prático, assim, do que fazer, bem Sim. resumidamente, óbvio, né? Vamos pensar Cabelo assim, também, né? Cabelo, cabelo, cabelo. Tem algo para cabelo branco? É, na verdade o cabelo branco ainda é algo bem, assim, que a gente precisa desvendar, né. Claro que tem a questão genética, que tem a questão do estresse oxidativo também, né, Sim. mas assim, para tudo isso que vocês falaram, a nutrição vai atuar, né. Eu acho que a questão do botox, né, hoje, às vezes eu recebo no direct assim: "Professora, eu tenho tantos anos, o que que você indica para eu tomar?" Não sei, porque assim, hoje, se a pessoa tem 25, pode estar muito bem ou pode estar muito acabada, É, e a de total. 60 pode estar muito bem ou estar muito acabada também. Sim. Então, assim, eu tenho pacientes de 65, 70 anos que estão ótimas, que Uhum. estão super bem. Mas por quê? Sempre fizeram exercício, sempre se alimentaram bem, sempre suplementaram. Então, a idade hoje não é mais parâmetro, né? O que a Sim. gente vê é mais a questão do estilo de vida, né? Então, o botox hoje é preventivo em relação à formação de rugas, então pessoas muito jovens já fazem botox em relação a essa prevenção. E a gente tem, a influência também do estresse oxidativo na duração desse botox. Então, até Uhum. porque a gente percebe que quem faz muita atividade física acaba não durando É. muito, né, Uhum. até pela questão do próprio estresse oxidativo e também da própria expressão, É. né, que você acaba, atrapalhando aí esse tempo de botox. Então, claro que uma alimentação mais antioxidante, uma suplementação, acaba melhorando. A gente tem um exame que se chama capacidade antioxidante total. É um exame de sangue, né, Legal. que o plano não cobre, mas é relativamente barato, né, que a gente faz e o valor de referência é de 500 a 1.120. Então, se está próximo de 500, significa que o paciente tem baixa capacidade antioxidante. Se está próximo de 1.000, significa que está ok. Uhum. Então, se ele faz o botox e está lá
com uma boa capacidade antioxidante, eu sei que vai durar mais, Entendi. Olha que entende? legal. Então a gente faz esse exame Bem legal. antes para ver como é que está a capacidade do paciente. Se está baixa, a gente suplementa antioxidante, né? Até melhorar. E aí ele vai para procedimento, Legal. né? O zinco também é um mineral que participa na ação da toxina botulínica, então normalmente a gente suplementa zinco para melhorar essa duração, né? Então, para rugas, por exemplo, depois que já formou a ruga, o paciente pode fazer um peeling, o paciente pode fazer um microagulhamento, o paciente pode fazer uma radiofrequência. Então, dependendo da indicação, eu entendo o que que é o procedimento, por exemplo, microagulhamento, eu vou ferir a pele, eu vou lesionar. Uhum. Então, eu já preciso de arginina, que vai regenerar. Olha que Então, legal. é esse raciocínio clínico Que que a legal. gente ensina para os alunos para Legal. trabalharem com os pacientes, Sim, né? muito legal. Que legal. Ô, Lu, e eu vou te fazer uma pergunta que é polêmica, mas eu vou fazer porque eu já vi você respondendo várias vezes. Colágeno, funciona ou Sabia, não? né? Ai, gente, colágeno é polêmico mesmo, né? Na verdade, assim, colágeno dá bastante conversa, porque a grande questão, acho que veio da indústria, de como que a indústria trouxe o colágeno, né? Da forma com que eles trouxeram, o que que parecia? Que a pessoa ia tomar o colágeno, que aquele colágeno ia para a pele, Sim. né? Eu acho que isso é o que todo É o mundo que é ainda vendido, né? acredita, exatamente, tá? É, a grande questão é o seguinte, o colágeno, ele é uma proteína estrutural. Então, a gente tem colágeno não só na pele, a gente tem colágeno no osso, aquela matriz óssea é colágeno, a gente tem colágeno no tendão, na face muscular, só que são vários tipos de colágeno, tá? E, obviamente, que não precisa tomar colágeno para formar colágeno, porque senão a gente não formaria colágeno, né? Sim. Uhum. Então a gente precisa do que para formar colágeno? A gente precisa comer proteína, a gente precisa comer carboidrato, porque aí para você sintetizar colágeno você precisa de ATP, né? Então não pode ter um déficit muito grande calórico, porque senão vai faltar energia para a produção. E a pele, gente, é tecido periférico. Vocês têm que pensar assim, ó. Você comeu, para onde que vai o nutriente? Para onde você precisa. Para batimento cardíaco, para função pulmonar, para as funções vitais. Sim. Aí depois vai para a musculatura, depois vai para a pele. Então a pele sempre é o último, pele, cabelo é sempre o último a chegar, tá? Então, por exemplo, eu fiz musculação hoje. Para onde que vai? Vai para a pele ou para músculo? O músculo. Para o músculo. Por quê? Porque eu lesionei, né? Então, sempre quando eu lesiono e tenho um aumento de citocinas inflamatórias, é esse o direcionamento para o meu tecido, do nutriente, tá? Agora, se eu machuquei, vai para o machucado, tá? Para cicatrizar. Uhum. Para o procedimento estético, a mesma coisa. Um procedimento estético é onde eu quero Uhum. que lesione e que direcione, né? Uhum. Então, eu tomar colágeno e eu tenho uma flacidez de abdômen, por exemplo, eu não tenho como direcionar esse colágeno que eu estou tomando para aquele lugar fazer a síntese. Então, eu sempre tenho que associar ao procedimento estético para Sim. direcionar esse substrato que eu estou ingerindo, tá? Uhum. Luísa, se eu tomar whey, se eu tomar proteína vegetal, se eu comer carne, eu vou sintetizar colágeno? Vai, tá? Com a mesma eficiência? Não. Por quê? Primeiro você tem que bater a proteína da dieta. E aí Uhum. entra o whey, a proteína vegetal e a quantidade de proteína que você ingere, tá? O que é bater proteína da dieta? É você pegar a quantidade de proteína que você determina para o teu paciente e calcular, e aquela quantidade de proteína dos alimentos, fechando o cardápio, é aquilo Uhum. que o paciente tem que ingerir, tá? O colágeno, ele não entra nesse cálculo, porque ele Uhum. não é uma proteína completa, tá? Uhum. Então ele não fecha o balanço nitrogenado. Então não posso contar o colágeno dentro desse cálculo. Tá, mas por que tomar o colágeno? Porque o colágeno, ele tem um aminoácido específico que se chama hidroxiprolina, tá? Essa hidroxiprolina eu não tenho no whey, eu não tenho na proteína vegetal, eu não tenho na comida, na carne. Uhum. O meu organismo tem a capacidade de síntese desse aminoácido lá na pele, tá? Só que o colágeno ele tem hidroxiprolina.
né? Uhum. E essa hidroxiprolina, quando ela chega a nível ali de pele, ela ativa o fibroblasto. O que que é o fibroblasto? É a célula que produz o nosso colágeno, tá? Como que ativa? Através de fatores de crescimento. Então, até os 20, 25 anos, nosso fibroblasto está super ativo. Ele Uhum. está lá fazendo síntese de matriz, ele produz colágeno, produz elastina, produz ácido hialurônico, ele produz. Quando ele chega nessa idade, né, que é triste, né, porque é muito novo, a partir Sim, dos 25, gente, é envelhecer, super já novo. começar a envelhecer aos 25 é triste, né? Aí, ele é como se ele estivesse hibernando. Então, ele só vai sintetizar se ele for provocado. Então, se eu cair, machuquei, tem citocinas inflamatórias, acorda o fibroblasto para sintetizar. Se eu fiz um tratamento estético, acordou o fibroblasto, ele vai sintetizar. Então, eu preciso sempre desse estímulo para fazer esse acordar dele, tá? E a hidroxiprolina faz isso, né? Ela faz esse acordar do fibroblasto. Legal. Fora isso, a gente tem um monte de outros aminoácidos de tripeptídeos que compõem esse colágeno, que também vão servir de substrato para que o nosso fibroblasto produza o colágeno endógeno. Então, o colágeno que a gente toma não vai para a pele, ele vai para onde o nosso organismo precisar, tá? Uhum. E aí ele serve como substrato e como indutor ali do fibroblasto. Então, eu coloco para os meus pacientes o colágeno, primeiro, quando eles vão fazer tratamento, que eu acho que aí é o momento, a nossa janela de oportunidades, tá? E Uhum. talvez uma manutenção, se ele não conseguir bater proteína de dieta, né? Ou se ele tiver alguma restrição, por exemplo, tem muita gente que não consegue tomar whey, que não, Sim. né, não tolera proteína vegetal por causa do sabor, então não consegue comer a quantidade ou se alimentar de maneira adequada. Então, sim, o colágeno ele tem sim a sua função, ele é um suplemento super bem visto. Hoje a gente já tem publicações um pouco melhores em relação à aceitação dele, né, em relação a essa parte científica, né. Tá Uhum. longe de ser o ideal? Tá, realmente. Mas a única coisa que quem fala mal do colágeno, que fala muita besteira, é que o colágeno, a gente não, digere, né, o colágeno. Gente, toda vez que o colágeno ele é produzido, ele passa por um processo que se chama hidrólise, né, que é a quebra das ligações covalentes. Já é o processo digestivo, então ele não precisa de digestão. Realmente, se a gente comer a cartilagem, a gente não absorve colágeno, ele precisa desse processo de hidrólise, tá? Uhum. Então acho que a única crítica em relação a quem não acredita é exatamente isso, né. Existe um exame que dá para saber, se, o colágeno tem feito o efeito ou não na síntese de colágeno. Se chama ultrassonografia de face ou ultrassonografia de pele, tá. Então, ultrassom normal, Uhum. né, vê a densidade. Então, a gente o médico normalmente faz ali a imagem, e aí ele vê em milímetros, né, ali a distância entre o início da derme e o Uhum. final da derme. E aí você faz essa distância e depois suplementa colágeno. Aí você vai ver que vai aumentar essa densidade. Então, quando você aumenta a densidade, você sabe que está sintetizando, que o fibroblasto está funcionando, que você tem maior resistência. Então, menos ruga, uma pele mais viçosa, mais resistente e mais íntegra, né? Sim, Então, tem como fazer. e os cremes e pomadas que também têm colágeno, serviriam para complementar o tratamento? Mas não chega a um nível de absorção sanguíneo que vai fazer Uhum. síntese, né. Sim. Normalmente ali, ele tem essa ativação de fibroblasto, mas o peso molecular tem que ser muito baixo, normalmente é com nanotecnologia daí, tá. Ah, Eu sim, aham. prefiro usar, por exemplo, se for tópico, prefiro usar um ácido hialurônico, que ele tem baixo peso molecular, ele atrai água, mais para hidratação do tecido, Sim. né. A nível tópico, um palmitato de ascorbila, que é o éster da vitamina C, aí na questão tópica, eu também tenho minhas dúvidas se o colágeno funciona. Sim. Legal. Ô Lu, então o nutricionista ele conseguiria atuar com a prescrição também de suplementação voltada para estética? Essa suplementação ela pode ser de que forma? Tipo, em cápsula, eu já ouvi dizer daqueles nutricosméticos, Nutracêuticos, é, nutricosméticos, exato. Bom,
A gente tem a prescrição magistral, que eu sou super fã, principalmente pela questão da individualidade, né, de Uhum. você conseguir hoje a gente tem ativos aí, antioxidantes, fotoprotetores, né, então que melhoram muito, e aí a gente não fala nem na questão só estética, por exemplo, o paciente vai fazer uma radioterapia, que fica com a pele sensível, que fica com Uhum. aquele aspecto queimado, se beneficia muito de suplementação com fotoprotetores, né, Olha só, orais, né. que legal. Então, para unha, para cabelo, enfim. Então, a magistral dá para a gente trabalhar muito bem, e isso a gente fala muito na pós-graduação, Legal. muito, a gente ensina realmente a prescrever, né. E hoje a suplementação industrial, né, então a Uhum. gente tem várias marcas ótimas no mercado, que tem um controle de qualidade, né, Uhum. seja uma proteína, então a gente tem, de proteína só de proteína já tem um monte, né, de Uhum. opções, colágeno, uma coenzima Q10, um ácido hialurônico, uma vitamina D, um zinco, e os nutricosméticos ou nutracêuticos, eles são aí esses compostos que têm, né, fitoquímicos, vitaminas e minerais específicos aí para a pele, para as afecções cutâneas, né. Legal, legal. E aí, Lô, você queria puxar alguma coisa para recém-formado? Queria, a gente tem, Elo, um quadro que é do Me Formei Agora, que é um pouco mais voltado para o público que ou é recém-formado ou está para se formar. E de um tempo para cá, tudo mudou muito por conta da pandemia, né? Então, muita informação, muita coisa sendo divulgada no Instagram, e a gente vê que tem muita gente mais jovem que está para se formar que fica bem perdida ou fica com medo porque já tem muita informação e fala, meu, e agora o que que eu faço? Então, eu queria que você desse um conselho seu para quem está se formando agora. Tem algo prático, assim, alguma coisa que você fala, ó, a pessoa que está se formando agora deveria seguir mais ou menos por esse caminho, porque acho que agora tá tudo muito É. mudado, né. Assim, a confusão de quando a gente se forma, eu acho que há 17, 18 anos atrás e agora é sempre a mesma, né, é uma Sim, insegurança mesmo, né, você também é. sai, você não sabe o que que você vai fazer direito, né. No meu caso ainda eu já sabia, porque eu já tinha, né, a parte da estética, já tinha Uhum. a clínica, enfim. Mas, eu acho que o ponto principal é a organização. Dentro da nutrição a gente tem 3 áreas principais, né, saúde pública, a parte da UAN, né, Unidade de Sim, Alimentação e Nutrição, e clínica. Normalmente o aluno já sabe para que área que ele gosta, né. As primeiras oportunidades normalmente são IUAN, né, uhum. então é onde a gente tem maior demanda, né. E aí vai muito do que o aluno ele precisa. Ah, precisa trabalhar? Tem oportunidade de UAN? Vai, mas assim, já tenta, gosta de clínica, já começa a fazer, produção de materiais, fazer uma boa anamnese, produz e-book, vai estudando, né, Uhum. vai produzindo ali, captando paciente. Ah, trabalha de dia, atende 2, 3 pacientes por semana, à noite, para começar uma cartela. Porque eu acho que hoje tem uma ilusão de que, eu vou me formar e eu quero agenda cheia. Gente, agenda Uhum. cheia, não é de um dia para o outro, você precisa cativar o É, paciente, você total. precisa primeiro você tem que dar atenção para esse paciente, para que ele realmente não seja aquele paciente só de primeira consulta, É, né. Porque exato. tem muito nutricionista, principalmente, vem pelo Instagram, tá, vem, mas você continua o É, a tratamento, retenção né. baixa, né. Exatamente. Eu tenho paciente hoje na clínica que eu atendo desde quando eu me formei, Caramba. Legal. que eles já passaram por todas as fases, né, e eu tenho aí, eles, na minha cartela aí de pacientes, né, Legal. então eu acho que isso é mais importante, né, de você conseguir fidelizar esses pacientes. Sim. Eu acho que outra coisa muito legal também é que, assim, como você falou, o cara se forma e quer agenda cheia, mas e às vezes já quer cobrar um valor que sendo que ele nem atendeu muito, né. É. Então acho que tudo bem a pessoa começar até mesmo oferecendo consulta para amigo, para parente,
atendendo de graça, formar uma carteira, Experiência, né. experiência e depois Hoje a gente fazer. tem também, muitos locais que fazem atendimento voluntário, né. Sim. E assim, as pessoas às vezes têm uma ilusão. Eu mesma faço muito atendimento voluntário, por exemplo, de paciente que fez, cirurgia e fez complicação cirúrgica, mas fez super contado ali o dinheiro, não tem dinheiro nem para comprar suplemento que precise ou para pagar uma consulta e complicou. Não tem Uhum. responsabilidade, eu não vou deixar esse paciente, eu vou Sim. atender, né. Então, mecanismo para você aprender, gente, tem um monte, só que o que que tem que fazer? Tem que arregaçar a manga Sim. e ir realmente, em busca de aprender, né, de Uhum. estudar, de ler. Acho que leitura é uma coisa que falta muito, assim, sabe. Sim. Ler, desde, livros um pouco mais simples de literatura mesmo e Aham. livros técnicos, né. Livro de Uhum. bioquímica, livro de fisiologia. Se hoje eu pudesse voltar na faculdade, eu acho que mesmo assim, eu sempre fui muito dedicada, tudo que eu pude eu fiz, mas eu teria lido mais, com certeza, assim, eu acho que teria me ajudado muito, assim, muito. Legal. Sim, ótima dica, né. Muito. Tem mais, Lu? Não. Ô Lu, o que que você pode falar mais, assim, da nossa pós-graduação em nutrição estética e saúde da mulher? É. Na verdade, assim, a pós-graduação hoje, né, gente, se a gente for ver, em relação à expectativa do aluno, o aluno, ele chega a normalmente ou recém-formado ou alunos que querem mudar de área, eu acho que isso acontece muito, né. Uhum. Eles chegam com uma expectativa muito grande em relação, ao conteúdo mesmo, ao que eles vão, ao que a gente vai passar, ao que eles vão ter durante aí os módulos, né. Eu acho que isso é um ponto principal, tem que ter expectativa, tem que sim, mas assim, o cronograma da pós, ele é montado de uma maneira didática, né, aonde o aluno precisa de alguns conhecimentos básicos e se a Uhum. gente for pensar, isso é um pouco chato mesmo, na faculdade a gente mesmo, né, às Sim. vezes não fica É. muito empolgado com aquelas Uhum. matérias iniciais, né, Sim. mas que são muito necessárias para que chegue lá no final e a gente consiga fechar o raciocínio, né. Sim. Então a gente começa normalmente com, a parte de fisiologia e anatomia da pele, específica para a pele, porque na graduação de nutrição a gente tem pouco, né, então precisa entender, quais são as camadas, as funções, a atividade celular, então de Uhum. queratinócito, fibroblasto, adipócito, então tem que entender muito a questão hormonal também, então a gente tem módulos específicos, né, de como os hormônios influenciam na estética. Hoje a gente tem um nome, né, que a gente chama de endócrino estética, né, Olha só. que é a influência dos hormônios na estética. A gente tem interpretação de exames laboratoriais, que é muito importante É, também, né. sim. E aí depois a gente vai passando por cada matéria, então, acne, flacidez, celulite, por todas as imperfeições, vai trazendo a parte da saúde da mulher, então síndrome do ovário policístico, lactação, amamentação, menopausa, e vai interligando, né, tudo isso para lá no final a gente ter as matérias que é suplementação em nutrição estética e saúde da mulher, a parte de planejamento dietético também, tem que saber entregar um bom cardápio, tem que estar caprichado, isso eu pego muito no pé dos alunos, assim, sabe. Uhum. Eh, "Ah, Luísa, isso é determinante de um bom atendimento? É determinante, né, de você Uhum. colocar o cardápio na realidade do paciente. Não Sim, com adianta fazer certeza. algo que, você aprendeu, só que É foge bonito da no papel, realidade. mas não é aplicável para o Não é paciente, né. prático, né. Então a gente tenta falar muito disso. A parte da fitoterapia, a gente tem um módulo só de fitoterapia na área da nutrição estética e saúde da mulher, Legal. que é uma área que também cresce e que pode Uhum. ajudar muito na hora da prescrição, né. E aí a gente finaliza lá a nossa pós, com a parte do estudo de caso, com, a aplicabilidade clínica de tudo que a gente viu nesses 18 meses. Que eu acho inclusive interessante comentar, igual a gente estava conversando um pouquinho antes, que você que corrige um a um, né.
Sou eu que corrijo, é. Normalmente os alunos eles implicam um pouco, né, porque eles falam: "Ai, mas tem que fazer", tem que fazer. Por quê? Porque é ali que a gente pega alguns erros um pouco básicos, né, mas de prescrição, é ali que eu consigo dar meu feedback, até porque, não termina no fim da pós-graduação. Isso a área da saúde, a gente precisa estar buscando atualização sempre, É, né. sim, Então, o meu feedback para o aluno é: "Ó, eu senti que você ainda precisa fortalecer um pouco mais esse conhecimento, então dá um direcionamento para que ele possa seguir", né. Eu acho que essa é a função exato. do professor, do coordenador, não é uma cobrança, e sim um Sim, e é um direcionamento, né. diferencial imenso, né, que ter a própria coordenadora avaliando, o aluno tem a oportunidade de mostrar, de aplicar mesmo, antes de É. aplicar, né, na vida real, aplicar Isso. para você corrigi-lo, né. É, mas isso eu sempre falo, sabe, Lucas, que deles começarem a atender, o parente, amigo, colocar em prática, Sim, né, porque quando a gente aprende a teoria é uma coisa, quando a é, gente vai para a prática é completamente diferente, sim, né. total. Muito legal, Lu. Bom, Fechamos? fechamos. Lu, só te agradecer então, dizer que para nós da Plenitude é uma honra ter você como coordenadora, Sim, com todo respeito às outras, mas na nossa opinião a referência da área, e uma pessoa super visionária que enxergou num mercado que é bilionário, uma forma de atuação que não é comum, visto que até hoje apenas umas 5 pessoas se destacam. Então já fica também como dica de área de atuação, É. sim, e obrigado. Eu agradeço, eu acho que a área da nutrição estética só tem a crescer mesmo, e apesar de ser um mercado, muito importante na questão financeira, eu acho que o melhor é a gente conseguir trabalhar com empatia, né, de Legal, você trabalhar mais, humanizado mesmo, sim, atender o paciente, ter seu diferencial, porque nutricionista tem um monte. verdade, Lu. Estética, quem trabalha com estética, Perfeito, cada esquina tem uma clínica de estética, perfeito. né, mas que realmente, tem um trabalho humanizado, que consiga, trazer conforto mesmo para o paciente, né. É, E a estética é além de trazer beleza, eu acho que o ponto principal é você trazer saúde, longevidade, né, a pele ela Perfeito. diz muito sobre a saúde, né. sim, bem-estar para a pessoa, né. Isso, exatamente. Mas que Legal. bom gente, obrigada. Obrigado, Obrigado, gente. Valeu, valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.